Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Você se considera uma pessoa pessimista? Uma pessoa que tende a ver o lado ruim das situações e acabar desconfiando dos outros um pouco mais? Ou até mesmo achar que as situações elas vão trazer muito mais problemas do que soluções? Ou por outro lado, você se vê como uma pessoa otimista que costuma sonhar com os melhores resultados dos seus atos e também vê o lado bom das coisas? Não importa qual seja o seu lado aí nessa conversa, esse vídeo de hoje vai ser muito útil para você. O ponto é que a vida engloba ambas dessas dimensões, a do pessimismo e a do otimismo. Só que a gente normalmente tem muita resistência ao pessimismo porque a gente não sabe muito lidar com ele. Tem discursos modernos que vêm falando muito, por exemplo, de mentalidade de abundância, e é efetivo, você pode buscar aí informações a respeito. E também tem outro lado que critica muito a positividade tóxica, que é um contraponto, né? Também procede, também tem muitas informações interessantes na internet. Mas o que eu vou trazer hoje para você são as ideias de um autor muito importante, um autor alemão, e que ele traz uma faceta do pessimismo que ela pode ser muito útil no nosso dia a dia e pode gerar muita capacidade de lidar com os eventos da nossa vida. Vou falar hoje do livro As Dores do Mundo, do Schopenhauer. É um livro que, na verdade, ele é uma parte de uma obra maior dele, se você for procurar na internet, uma obra com nome grego. Mas esse livro em si, ele é um tratado sobre o pessimismo e o sofrimento que tem no mundo. E ele explora de maneira detalhada várias facetas disso ao longo da obra. Só que, para mim, o que mais é interessante aqui são as ideias que vão gerar reconhecimento e aceitação. São dois pontos que são muito importantes para mim, eu sei que eu preciso praticar eles com frequência. Talvez seja o seu caso, e se for esse o caso, eu vou te apresentar várias ideias interessantes a respeito. Agora, ler Schopenhauer não é simples. É uma leitura repleta de nuances, que elas exigem muita maturidade e discernimento da nossa parte. E são leituras desafiadoras, que vão desafiar muitos dos seus preconceitos, muitas das concepções que você já tinha. Isso é completamente o contrário do nosso mundo de algoritmo, um mundo polarizado, que ele exige respostas de sim e não, posicionamentos de lado muito rápidos, sem nuance nenhuma. Isso, inclusive, seria uma coisa que se o Schopenhauer estivesse vivo, provavelmente ele diria. Por isso, antes da gente entrar na leitura, algumas ressalvas. A primeira delas esse vídeo não é uma apologia ao pessimismo, nem à desesperança, né? Um outro ponto é que é um livro bom para nos desafiar, porque é importante que a gente seja capaz de reconhecer o mundo como ele é, e não como a gente acha que ele deveria ser, como a gente acha que a gente merecia ser tratado. E isso, na verdade, é um papel de maturidade. Saber navegar essas ambivalências e estar disponível para mudar de ideia é bom pra gente, né? E se tem uma coisa que esse livro do Schopenhauer nos proporciona, são essas reflexões. Bom, embora a estrutura do livro seja relativamente simples, ele tem poucos capítulos, as ideias são relativamente complexas, mas são muito preciosas. Ele vai falar ali de amor, de relacionamento, da relação do ser humano consigo, com o mundo e com o outro. O que eu vou fazer aqui é pensar algumas ideias pra gente, mas eu vou começar por uma aspas dele que eu acho que ela dá o tom da nossa conversa. A aspas é mais ou menos assim: o mundo é um inferno e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. É dramático, eu sei disso. Mas se a gente tirar a carga de drama dessa aspas, a gente pode visualizar situações onde o outro foi um desafio para você, onde outros foram um desafio para você. Tem um outro filósofo, o Eckhart Tolle, que ele diz isso, que muitas vezes as lições que chegam pra gente, elas chegam através do outro. E eu acho que esse tom da conversa do início, ele já dita um pouco aí o que mais que vem das reflexões do Schopenhauer. Daí eu vou parar aqui para te convidar a fazer uma reflexão. Consulta sua memória aí. Já teve alguma vez em que as coisas tinham tudo para ter um desfecho justo e não tiveram? Ou, um outro exemplo, você presenciou ou foi vítima de alguém que fez o outro sofrer por crueldade, por desequilíbrio ou por ignorância? Ou ainda, você presenciou, você testemunhou gente ou você mesmo ter a chance de refletir um pouco mais sobre uma situação, mas tomar a decisão que gerava mais danos? Pois isso tem tudo a ver com essas reflexões. Dentro dessa análise do Schopenhauer, nós somos sujeitos a intempéries internas e externas que elas vão nos desestruturar e elas vão gerar todo tipo de caos na nossa vida. E grande parte da reflexão dele vai nessa direção da gente reconhecer esse mundo que nos cerca, nas suas faces mais sombrias, e ser capaz de se adaptar. Isso são só alguns exemplos. É óbvio que os lados positivos existem, só que é muito mais fácil, é mais cômodo a gente lidar com os lados positivos do que a gente ser capaz de digerir, processar e agir de forma mais sóbria diante dos eventos mais negativos. E o principal aí é que se a gente não tiver treinado para
lidar com essa visão mais negativa do mundo, a gente se aterroriza, a gente se paralisa, a gente prefere não ver essas situações mais negativas, cria uma dissonância cognitiva, do tipo, tá sofrendo, só que tá inventando várias razões para acreditar que não tá sofrendo, que nada precisa ser feito a respeito. E, na verdade, aqui, né, até usando a lente da filosofia, a gente tá para encontrar o que é verdade, o que realmente funciona e aí agir em cima desse prisma. Então, quando eu falo de reconhecimento e aceitação, são dois conceitos que eu tô trazendo para ler o Schopenhauer, tá? Ele não trabalha eles no livro propriamente. Sou eu que tô acomodando as ideias dele nesses conceitos. O que eu tô dizendo basicamente é o seguinte: quanto antes a gente for capaz de reconhecer a parcela de caos, de sofrimento, de crueldade, de discórdia na sociedade, mais cedo a gente consegue se posicionar diante disso. Não é se posicionar para favorecer esses problemas, mas se posicionar para agir de maneira sóbria, de maneira justa, para saber mitigar o problema, para saber reduzir o nosso gasto de energia quando a situação for inevitável. Então é aí que entra a utilidade desses raciocínios, dessas perspectivas que ele vai nos trazer. Em palavras mais simples, se a gente não esperar demais que a vida nos atenda, que ela seja fantástica, incrível, provavelmente a gente vai sofrer muito menos e vai encontrar várias nuances maravilhosas da vida e vai poder viver melhor. E um último detalhe antes da gente entrar propriamente nas ideias. Por ser um livro mais denso, né, se é a primeira vez que você pega uma leitura dele ou uma leitura desse tipo, se você sentir que está muito pesado para você, ele não é um livro denso porque ele é difícil, mas é porque é muita verdade, muita sombra para ver de uma vez só. Uma sugestão você pode pegar um livro dos estoicos antes, você pode pegar o Meditações do Marco Aurélio antes, você pode pegar o Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca antes, porque eles vão te dar visões familiares, visões irmãs de algumas das visões do Schopenhauer, só que um pouco menos radicais e um pouco menos sombrias. Mas isso aí não tira de forma nenhuma o mérito dessa leitura, que foi uma das leituras mais transformadoras que eu já fiz na minha vida. Então, beleza, chegou a hora, a gente vai entrar nas ideias. Antes disso, não é o livro todo, nós não fazemos resumo, não vou fazer resumo do livro aqui. Eu selecionei 10 ideias, vou falar de 5 delas hoje, que são as 5 ideias mais relacionadas a si e ao outro, e no próximo episódio eu vou falar de 5 ideias relacionadas à vida de uma maneira geral. Tudo isso é mais para abrir o seu apetite, né, por essa leitura incrível, e também para você ser capaz de reconhecer essas situações do seu dia a dia, né? São ideias tão fortes que algumas delas já foram até provadas cientificamente, como você vai ver. Então vamos lá, vamos para a primeira ideia. Eu vou sempre dar mais ou menos um nome para a ideia, para você guardar e para ficar mais fácil da gente se organizar aqui, tá? Essa ideia eu chamo ela de valência do prazer e do desgosto. Eu vou ler aspas e depois a gente vai desempacotar ela um pouco. Se quer saber se o prazer é superior ao desgosto ou se apenas se compensam, compare a impressão do animal que devora o outro com a impressão do que é devorado. Esse raciocínio aí já foi provado cientificamente, não com devoramentos, né? Mas o Daniel Kahneman, ele tem um experimento que mostra que a dor de perder dinheiro, sei lá, $100, $10, ela é muito mais potente, ela gera muito mais efeito na gente do que o prazer, do que o sentimento de recompensa de receber a mesma quantia, né? E você pode provar isso aí por conta própria, você pode recorrer à sua memória aí. Muitas vezes a gente tem algum tipo de conquista, algum tipo de recompensa e gera na gente muito mais uma sensação de empate ou uma sensação de que a gente tem que conquistar mais. Enquanto a imagem de uma perda ou de um infortúnio, ela já é muito dolorosa. Quanto mais um infortúnio mesmo, ele pode se tornar até um trauma. Ninguém fica traumatizado positivamente porque deu muito certo alguma coisa. Compensação, uma situação trágica, ela pode facilmente marcar a gente pro resto da vida. Muito bem, a próxima ideia que eu vou trazer, eu chamo ela de resistência natural. Vamos ler aspas, depois a gente raciocina um pouco em cima. Tudo que procuramos colher nos resiste. Tudo tem uma vontade hostil que é preciso vencer. Não precisa nem explicar muito, né? Qualquer coisa que você estiver tentando avançar na sua vida, ela vai encontrar resistência, ela vai encontrar antipatia, ela não vai encontrar acolhimento e vai exigir bastante plano, bastante persistência, bastante trabalho para você avançar naquela área, isso se você não desistir. E eu diria até mais aí em cima dessa ideia que quanto mais importante alguma coisa que você quer, mais resistência você vai encontrar. Essa ideia não é só minha, né? Quer dizer, essa ideia nem é minha, né? É uma ideia que o Steven Pressfield ele fala no livro dele sobre arte, mas eu estou expandindo ela aqui para qualquer área que você quiser, né? Ela não se restringe apenas à arte. E o próximo item que eu vou trazer, eu chamo ele de O Outro e Nossos Senhores. Vamos ler aspas do Schopenhauer, depois a gente vai comentar. O inferno do mundo excede o inferno de Dante, no ponto em que cada um é o diabo do seu vizinho. Há também um diabo superior a todos os outros. É o conquistador que dispõe milhares de homens em frente uns dos outros e lhes brada: sofrer, morrer é o vosso destino. Portanto, fuzilem-se, canhoneiem-se mutuamente. O
que isso quer dizer? Temos duas dimensões aí. A primeira é aquela que o Sartre trabalha de o inferno ser o outro. A gente já falou disso, né? Mas lá em cima vai tocar um pouco nesses assuntos aí dos outros lados, nos outros temas. E a segunda ideia é que a gente tem senhores que têm mais poder, têm mais dinheiro, têm mais capacidade de decidir os nossos destinos na sociedade, né? Qualquer pessoa madura sabe que é assim que as coisas funcionam. E eles vão trabalhar em prol dos direitos deles, o que consequentemente vai gerar pra gente mais escassez, mais conflitos, mais batalha e mais sofrimento. Basta olhar para os lados, basta olhar para as guerras comerciais, as guerras por territórios, genocídios, né? A questão dos refugiados, que você vai ver que essa ideia do Schopenhauer continua muito atual. O penúltimo conceito que eu vou trabalhar hoje, eu chamo ele de raiva e vingança. De novo, né? Tô dando nome pra gente se organizar, mas na verdade a aspas real é essa daqui, ó. A cólera, embora deveras legítima, acalma-se logo perante a ideia de que aquele que nos ofendeu é um desgraçado. Pois é, essa é muito interessante pelo seguinte, muitas vezes a gente é ofendido por alguém, a gente é sabotado por alguém e a gente fica ultrajado. E é justo, e o problema é que é justo, né? Porque o que vai acontecer é que você vai entrar num redemoinho de emoções, num redemoinho de mobilização emocional, só que aquela pessoa, provavelmente, se essa pessoa tá ofendendo, magoando, sabotando de maneira deliberada, se tá saindo dela isso, fluindo dela isso, ela já foi violada pela vida de alguma forma, ela não tá bem. É muito difícil uma pessoa que tá saudável, que tá emocionalmente estruturada, ela sai por aí gerando danos. Só que a gente se engana nesse processo, a gente se deixa levar pelas nossas emoções e acaba ficando cego para isso. E o ponto interessante dessa ideia é que se você é capaz de ver isso, você poupa muita energia e você volta a empregar ela no que realmente te importa. E por último, das 5 ideias que eu trouxe hoje, vem uma que eu vou chamar de maturidade e desilusão. Vamos ler as aspas, depois eu vou desempacotar ela pra gente. Enquanto a primeira metade da vida é apenas uma infatigável aspiração de felicidade, a segunda metade, pelo contrário, é dominada por um sentimento doloroso de receio. Porque se acaba por perceber, mais ou menos claramente, que toda felicidade não passa de utopia, que só o sofrimento é real. Por isso, os espíritos sensatos visam menos aos prazeres do que a uma ausência de desgosto. Há um estado, de algum modo, invulnerável. Muito interessante isso, né? Dependendo da fase da vida onde você está, você provavelmente vai se identificar com essa ideia. Por quê? Conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que os sonhos que você tinha antes, eles eram desproporcionais, porque, por exemplo, eles estavam incoerentes com a sua origem. Às vezes você vem de uma origem mais pobre, às vezes você vem com menos recursos, de uma família mais ferida, etc. E eles dependem das circunstâncias em volta. Às vezes você não tem as circunstâncias para que as coisas aconteçam. Veja bem, eu não estou sendo radical com a ideia, estou só mostrando que quando um entusiasmo que vem da juventude cai no mundo real, ele fica sujeito à física do mundo real. E aí o que acontece? Conforme você vai amadurecendo, você vai passando todo esse entusiasmo por um filtro. De novo, né? Eu não estou aqui entusiasmado com a ideia do Schopenhauer, nem ele aprovaria, né, se eu apoiasse isso 100%. O que eu estou dizendo basicamente é que você vai ficando mais sóbrio, né? Você quer avançar nas coisas, você quer agir para conquistar as coisas, só que você tem mais senso de proporção do que você é capaz de realmente conquistar, e você sabe que você vai ter que ter agência, você vai ter que trabalhar em cima disso para que as coisas aconteçam para você. Mas isso aí são ideias que eu estou colocando dentro do raciocínio dele. A outra ideia preciosa que tem dentro desse raciocínio é a seguinte: chega um certo momento da vida em que só o fato de não estar acontecendo nada de ruim já é excelente. E isso é verdade, né? Se você for ler de uma outra forma, o que eu te diria é o seguinte: se as pessoas que você ama estão bem, se você está com saúde, se não está te faltando nada, se um dia transcorre normalmente sem grandes tragédias, grandes emergências, já é fantástico, já é incrível, você já te deu a oportunidade de você continuar avançando aí no que te interessa. Por isso que eu acho essa ideia muito interessante e digo por experiência própria, se você pratica essa ideia diariamente, você vai começando a sentir mais gratidão, e como eu falei no outro episódio, gratidão é um sentimento muito importante que gera muita saúde, muito bem-estar e muita vontade de continuar vivendo. E com isso a gente chega ao fim dessa primeira exploração sobre as ideias do Schopenhauer desse livro, As Dores do Mundo. Puta leitura, vale a pena você dar uma chance para essa leitura. O que você achou? Tem alguma dessas ideias aí que bate com o momento que você está vivendo, ou você já testemunhou isso na sua vida? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu essa conversa, não esquece de deixar o seu like ou mandar essa conversa para alguém que você acha que vai se beneficiar desse assunto. E também se inscrever no canal. Esses pequenos gestos me ajudam muito a continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.